pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse ano o Grupo Tech completa 5 anos e para a gente é um prazer muito grande receber o professor Adílio Marques, que é um membro colaborador, participante ativo do Grupo Tech. E a gente tem diversos trabalhos, a gente vai ter uma conversa um pouco sobre esse histórico de parceria, de trabalhos e eventos que a gente realiza. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer falar contigo, Daniel. Sempre uma honra poder estar junto contigo nos trabalhos e agradeço o convite, poder conversar aí com o pessoal. Joia, joia. Então, para quem não conhece, o Grupo Tech, a sigla Tech representa tecnologia como nossa área base, educação como nossa área fim e cognição, porque a gente considera fundamental levar em consideração a identificar as características do indivíduo e entender como esse indivíduo funciona para que a gente, em processo educativo, consiga favorecer a aprendizagem dele. O nosso contato com o professor Adílio aconteceu num primeiro momento, porque especificamente eu, professor Daniel, tenho muito interesse por identificar pessoas com alta relevância, com alta produtividade, e em determinado momento eu fiz uma busca no Instituto para identificar e para conhecer os autores de livros. Inclusive, identifiquei um professor, amigo nosso, o professor Rolf, que já participou do programa do Jô Soares, é autor de livros. Identifiquei outros colegas. E, nesse momento, eu conheci o professor Adílio, a gente se aproximou. Cheguei a cursar, inclusive, uma disciplina dele sobre História e Filosofia da Ciência. E a gente foi se aproximando e conversando sobre diversas parcerias e oportunidades. A primeira atividade que a gente formalizou em parceria foi a edição do Tech Encontro em 2018. Foi uma parceria Tech Encontro com o Colóquio de História e Filosofia da Ciência, que foi organizado por 3 professores, eu, professor Adílio e professora Gláucia. A respeito da Gláucia, vocês vão identificar também aqui no canal, também na programação do evento, uma conversa minha com ela, falando sobre toda essa trajetória de parceria, sobre toda a trajetória de projetos que a gente realiza, principalmente relacionados ao mestrado profissional em Química. Tá? Então, vocês também vão identificar essa conversa, uma conversa bem leve, bem menos técnica, porque o nosso objetivo no evento é, de fato, alcançar cada um de vocês e que a gente tenha uma conversa que vocês possam assistir jantando ou numa sala, sentado com as crianças e com a família. Então, Adílio, eu queria que você falasse um pouco sobre a história do Colóquio de História e Filosofia da Ciência, porque a gente teve essa parceria na segunda edição, que foi a edição de 2018. Bom, Daniel, é sempre um prazer também poder falar sobre as questões de história da ciência, que da mesma forma que eu comentei na minha fala lá em 2018, né, ainda é algo em construção no Brasil. Por mais que se fale muito nos livros didáticos e por mais que a gente tenha, como acontece aqui no Rio de Janeiro, programas, tem em São Paulo também, Rio Grande do Sul, programas de História e Filosofia da Ciência, ou História e Epistemologia da Ciência, depende do programa, ainda é uma área da história que está em construção. E a partir dessa ideia, de uma discussão que eu tinha quando eu estava com vocês já no IFES, da UF, eu conversei contigo, né, falei com a Gláucia, justamente porque a história da ciência é um ramo, vamos dizer assim, é uma subdivisão da história que trata de juntar saberes. Ela não é simplesmente para você noticiar, não é uma coisa jornalística sobre as ciências em geral. E apesar de eu ser da física, como eu estou especificando aqui, ciências. Eu estou falando, existe a história da física, a história da química, que a Gláucia também tangencia, né? A história da tecnologia, né? Que de uma certa maneira você também trabalha, existem várias pessoas que trabalham com isso, mas a história das ciências abrange isso tudo. Né? E a história e a filosofia das ciências ainda mais, que você junta 2 campos de saber, né? A história e a filosofia. Então, nós conseguimos levar num primeiro momento, em 2018, algo que era inédito ali no IFES, né?
fazer um colóquio que envolveu alunos e professores do Instituto, para discutir, chamando os professores convidados também, né, que discutiram sobre seus trabalhos de pesquisa dentro desse campo do saber, a história da ciência, sobre o desenvolvimento da história da ciência no Brasil. E foi nesse encontro que nós levamos o Caruso, né, se não me falha a memória. Eu acho que foi nesse que ele também teve uma fala final, né? O professor Francisco Caruso, que é da UERJ, tem uma vastíssima produção em física de partículas, mas também tem uma enorme produção, mais de 30 livros, vários escritos sobre história da ciência e história da física no Brasil. E ele nos deu o prazer de fazer o fechamento do colóquio, se não me falha a memória, tratando dessas questões da história da ciência e da educação no Brasil, né? Como as coisas se relacionam. Então, esse primeiro encontro foi muito interessante, também por esse aspecto que o Caruso colocou na fala dele, né? Porque nós reunimos pessoas que trabalhavam, claro, com história da ciência em geral, com as suas especificidades, tecnologia, física, química, como eu falei. Os alunos que puderam apresentar os seus trabalhos, também já mencionei, não ficou restrito só a professores da casa ou convidados. Claro, os professores também, no terceiro aspecto, né, que puderam, de uma certa maneira, falar sobre esse lado dos seus trabalhos, que muitas das vezes, aqui no Brasil, acaba sendo uma coisa, eu vou fazer isso também porque eu gosto, mas porque não tem um espaço de colóquio, né, numa região próxima, se não for uma grande capital. E a gente está falando de Santo Antônio de Pádua, né, a gente está falando do Noroeste Fluminense, né? E a interface, o quarto aspecto que eu recoloco aqui, a interface com a educação, com a formação de professores, com tecnologia, né? Como você trabalha, com CTS, né? Sociedade, Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é um aspecto da educação. Então, foi um colóquio em 2018 muito abrangente, muito bonito. Acho que a primeira edição foi em 2017, né? Você pode me confirmar depois. E não foi isso? E a edição de 2018 ela foi um coroamento de um trabalho, né, que a gente vinha fazendo, o grupo de organização, eu, Daniel, né, Cláudia, já com o intuito de trazer essas pesquisas à tona. Isso não deixa de ter uma relação também com o que você falou, Daniel, daquela disciplina que você assistiu, que foi uma disciplina de História e Filosofia das Ciências, no sentido aberto, né? Que eu criei lá no IFES, primeiro para o curso de Física, como uma disciplina eletiva, optativa, para os alunos. E aí eu fui procurado, na época, pelo pessoal do curso de Ciências, e que estava precisando dessa disciplina. Ela virou obrigatória no curso de graduação em Ciências, né? E aberta também para que outros alunos da matemática, por exemplo, eu não tenho certeza se da informática, mas outros cursos pudessem participar de alguma maneira. Alguns orientandos meus, inclusive, participaram. Só contextualizando, para quem está acompanhando esse vídeo aqui como o primeiro do canal, a gente está falando de experiências realizadas na UF, Universidade Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua, que é uma cidade de 40 mil habitantes e que é um campus predominantemente de formação de professores. A gente tem um total de 7 cursos, sendo 5 deles de licenciatura, além de bacharelado em matemática e o curso de pedagogia e educação no campo, né, que permeiam também esse processo de formação de professores e licenciatura. Isso. O formato desses 2 eventos que o Adílio comentou, ele segue algumas questões de normatização da academia. Por exemplo, se vocês procurarem por eventos acadêmicos, vocês vão normalmente encontrar conjuntos de palestras, conjuntos de mesas de conversa, que são mesas onde os professores e os alunos que a compõem debatem ali na hora experiências diversas e tentam convergir a respeito de alguma questão ou tentam agrupar experiências. Tem também a submissão de trabalhos que podem ser apresentados no formato de um trabalho completo, e aí essa apresentação pode envolver 10, 15 minutos ou até mais tempo, dependendo do evento e da área de conhecimento. Eventos que têm submissão de minicurso, oficina, que são
atividades mais amplas em relação à duração e com uma composição de público maior. Então, você tem, em geral, um laboratório, uma sala com 30, 40, 50 alunos, porque é uma abordagem mais prática. E é muito comum, nesses eventos acadêmicos, científicos, a gente ter a oportunidade de trazer alguns amigos, alguns colegas e convidar pessoas de áreas diferentes. E, por exemplo, no nosso evento desse ano, vocês vão poder perceber que 2 palestras são palestras com uma abordagem diferente. Primeiro, eu assistindo um evento, identifiquei uma palestra que pudesse ser interessante a todo o nosso público e convidei a palestrante do evento para gravar. Então, a gente tem aqui um módulo de 3 horas, que a gente dividiu, né, em 3 módulos de um curso de neurociências aplicada ao ensino e aprendizagem, ao processo de aprendizagem relacionado ao ambiente de ensino. E, além disso, essa professora, a professora Luana, conversou com a supervisora dela e, posteriormente, a gente fez uma gravação, a gente fez uma conversa falando sobre oportunidades de mestrado, oportunidades de doutorado na área de neurociências e também falando sobre um jogo puramente colaborativo. É um jogo que não tem nenhum aspecto de competição. E, além de tudo, é um jogo que trata de um tema muito sensível e muito difícil, que é dependência química. É um projeto muito legal. A gente se conheceu através de um processo da Universidade Federal Fluminense de Tecnologias Sociais. Então, o nosso Grupo Tech, ele tem por característica essa interdisciplinaridade e essa busca constante por parcerias para que a gente possa aproximar a tecnologia das áreas e contribuir com diversas áreas. Em 2018, inclusive, Adílio, eu me lembro de uma situação que foi a oportunidade de trazer a esposa do Caruso para que ela ministrasse um curso de quadrinhos e foi uma experiência muito marcante para um outro aluno que a gente tem um vídeo aqui no canal, que é o Lucas. É um rapaz de uma cidade vizinha, chama Miracema. Ele fez o curso de História. Ele é apaixonado por quadrinhos, adora desenhar os quadrinhos. Não trabalhou com quadrinhos antes, porque não encontrava alguém para orientá-lo. Quando, na seleção do mestrado, eu perguntei para ele por que o trabalho de conclusão foi sobre análise de religiões. E ele estava propondo um projeto de mestrado envolvendo a elaboração de quadrinhos como recurso didático, e ele me disse que era a paixão dele, algo que ele sempre quis fazer, algo que ele gostava muito de fazer, e aí a gente conseguiu conciliar os 2 trabalhos, que era o mestrado em ensino, que a gente faz parte, o professor Adílio também está credenciado no mestrado em ensino aqui do INPE, e esse gosto pessoal. Então, não só para o Lucas foi uma oportunidade muito interessante, como para todos os nossos alunos da computação, alunos do Instituto que ficaram sabendo do evento, se inscreveram, tiveram uma oficina, com a primeira parte teórica, depois uma parte prática, muito aplicada com a professora Cristina, não é isso? Isso. Que tem uma experiência muito vasta na área de quadrinhos e todo mundo gostou muito dessa experiência. Isso. Bem lembrado. Ia ser uma falha aqui da minha parte. Nós fomos, levamos o Caruso, ele foi com a esposa, a Cristina Silveira, que inclusive tem livros com o Ziraldo, escrito, em parceria com o Ziraldo, acho que são 2 livros, e essa oficina foi bem interessante, né, porque é algo que nunca tinha sido feito ali no INFES, e a gente aproveitou, né, e tivemos esse curso e a palestra do Caruso depois tratando do tema que eu abordei aqui. Então foi um encontro tech excepcional, assim, na minha opinião, que trouxe uma quantidade de informações muito grande e que, de uma certa maneira, influenciou o Lucas, né? Eu me lembro da seleção do Lucas, a gente participou, né? E depois ele foi meu aluno também na disciplina de mestrado, né? Porque você falou aí da disciplina, você assistiu a disciplina no curso de graduação, né? Que foi formada daquela maneira, e eu dou a mesma disciplina no curso de mestrado, né? Claro, com
uma abordagem um pouco diferente, evidentemente, e o Lucas estava lá e o pessoal da turma dele, e foi uma interação bem interessante, né, porque a gente viu o quanto o Encontro Tech pôde levar de oportunidade para esses alunos. Como eu disse antes, né, e você também enfatizou, não foi um encontro só de professores para professores, né? Claro, tem todo o fundamento de formação de professores, a gente tinha lá na plateia professores das escolas, né, da região, era um evento aberto, é importante ressaltar isso, né, não era um evento para a comunidade do IFES, né, só da universidade, era um evento para todos, e tínhamos ali vários alunos, inclusive durante o dia, vendo alunos também da área, né, da região, né, de Santo Antônio de Pádua, e que os professores levaram para ver as amostras que os alunos, inclusive, de final de curso, estavam apresentando, fazendo painéis, né, dos seus TCCs, etc. Isso também era aberto. Então, foi uma interação entre universidade e comunidade, uma interação entre alunos da universidade e alunos da região, da comunidade, foi bem interessante. Como projeto de extensão, projeto de pesquisa, como tudo. Sim. E eu acho legal comentar alguns aspectos. O primeiro aspecto é esse que você tocou. A gente faz eventos gratuitos, eventos abertos, eventos livres. Então, é comum a gente ter a participação de alunos do IFE, professores do IFE, professores de outras áreas, professores das escolas municipais, estaduais, da FEDEC. Não são eventos restritos à universidade e existe um esforço de todo mundo que envolve o Grupo Tech para que a linguagem seja o mais simples e o mais assimilável possível. Porque uma coisa é a característica e a necessidade que nós pesquisadores temos quando a gente escreve um texto científico, um texto acadêmico, que precisa ter determinadas normas, precisa ter determinada estrutura de elaboração e que vai ser um texto avaliado por pares, outros pesquisadores. A outra coisa que é difícil fazer, mas que a gente tenta sempre fazer, é traduzir isso numa linguagem que um aluno de ensino médio, que um aluno de ensino fundamental, que um professor de escola pública, de escola particular, possa assistir, possa entender, possa aplicar aquilo no dia a dia da vida dele. Porque, afinal de contas, o nosso objetivo é beneficiar a educação como um todo, e não apenas gerar trabalhos dentro de um laboratório, dentro de uma sala fechada da universidade. Essa parceria que aconteceu em 2018, acabou que o Colóquio tinha uma premiação e o Lucas recebeu, inclusive, uma das premiações, em função dessa oportunidade que vocês deram de ter a submissão de trabalhos, que eram trabalhos feitos num período curto, de disciplinas de 3 meses, 6 meses, e elaboração de modelos, inclusive em parceria entre alunos. E esses trabalhos eram apresentados no saguão da universidade, para que professores e alunos das diversas áreas pudessem ver, pudessem conhecer o que está sendo feito ali. Inclusive, eu acho relevante tocar aqui que a gente está falando de uma realidade de dificuldade financeira, de dificuldade de espaço, de características de uma cidade de interior, uma cidade de 40 mil habitantes, e tem todas as características associadas a isso, mas a gente tem um quadro de olhar positivo que é excepcional. Ainda nessa conversa a gente vai falar sobre os livros do Adílio, mas a gente tem um histórico de premiação e de relevância de trabalhos nossos, de todo o Instituto, sendo premiado internacionalmente, sendo premiado nos maiores eventos da área, sendo apoiado através de editais nacionais, estaduais, internacionais, inclusive. E a gente também tem alguns professores em fase de doutoramento, de pós-doutoramento. Então, existe toda uma estrutura de evolução, porque a gente entende, enquanto um grupo de professores, a necessidade de ter visibilidade não para o trabalho pessoal, mas para aquela área de pesquisa e para aquela expansão do conhecimento. A gente tenta, ao máximo, aproximar a universidade pública da comunidade.
Então, Adílio, o próximo trabalho que eu acho que é legal a gente comentar, conversar, é um trabalho, inclusive, curioso, porque eu fui membro da banca, fui avaliador. Então, para você que está acompanhando esse vídeo e não conhece, o que diferencia a universidade e o cenário acadêmico das outras áreas é um ritual, é uma sequência de normas, de procedimentos. Tá? Na universidade, a gente tem diversas regras, diversas normas, diversos procedimentos. Como você que trabalha numa empresa tem diversas normas, diversos procedimentos de roupa, de horário, coisas do tipo. Na universidade, a gente tem, por exemplo, a necessidade de uma defesa pública de um trabalho final, a necessidade da composição de uma banca de professores, a necessidade de um agendamento prévio e de uma aprovação prévia dessa banca, de similaridade de áreas para avaliação. Então, assim, a gente tem diversas normas que não cabem explicar a vocês, grande público, da forma como elas acontecem em detalhes, porque, de fato, a grande contribuição, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o trabalho da Larissa, a grande contribuição da universidade pública para vocês, professores, para vocês, alunos, do ensino público, da educação básica, do ensino médio, dos institutos, é numa linguagem mais prática, numa linguagem mais aberta, mais ampla e menos acadêmica. Se vocês quiserem ter acesso a qualquer dos nossos trabalhos, vocês vão conseguir ter acesso. Esse material está disponível. Os trabalhos nossos do TEC ficam todos disponíveis, todos. No entanto, pegar para ler uma dissertação como a do Samuel, eu tive o prazer de ser banca, e é uma dissertação com um volume de 6 a 8 centímetros de altura, de folhas, relatando toda uma documentação que ele levantou, todo um estudo muito profundo que ele fez, talvez não seja tão interessante para cada um dos professores da escola pública. Agora, entender o trabalho dele, identificar e ter a possibilidade de avaliar até que ponto aprofundar no trabalho dele, aí sim. E o Adílio faz um trabalho que eu acho muito interessante, que é de pegar esse texto do Samuel, que é muito grande, e que, nesse formato completo, seria muito pouco lido, seria muito pouco referenciado, apesar da riqueza dele, e traduzir esse texto, adaptar esse texto para um outro formato, que é um formato mais acessível ao grande público, que é o formato de livros. Então, nos livros, você tem um capítulo daquele texto, recheado por opiniões, recheado por um contexto, por uma aplicação direta, e isso faz com que esse documento, que antes tinha próximo de 300 páginas, agora passa a ter 100 e alguma coisa de páginas, e que seja mais fracionado, mais direcionado ao público. O trabalho da Larissa, que eu comentei, é um trabalho excepcional. A gente está, inclusive, agendando para fazer uma gravação detalhada sobre o trabalho dela, porque ela fez uma análise em relação à conservação de energia, da existência de recursos didáticos, lúdicos, tecnológicos, experimentais, e, portanto, você que é professor que aborda alguma questão relacionada à conservação de energia, seja na física, seja em outra área, você pode pegar o trabalho dela, identificar se existe um recurso e ela catalogou, ir direto nesse recurso e aplicar na sua sala de aula, sem precisar pegar o trabalho completo da Larissa para ler, para entender o termo técnico, a estrutura e coisas do gênero. Então, a academia está gerando muito material, a academia está tentando cada vez mais se aproximar da educação pública e da sala de aula no ensino fundamental, médio e superior, inclusive, mas a gente tenta traduzir isso numa linguagem mais acessível. Fala um pouco, Adílio, sobre esses dois trabalhos, por gentileza. Tá, eu queria, só vou voltar um meio metro aí para justamente enfatizar isso que você falou agora no final, e emendar nos trabalhos. A importância dos encontros TEC, e no caso você mencionou, de uma metodologia de transformar
essas dissertações que estão na linguagem acadêmica, né, mais fechada, em produtos, em formas de visibilidade externa, que tem e podem ser acessíveis, né, que tem forma de acessibilidade para todos, não só para alunos ou interessados no tema, para qualquer pessoa, como você também já colocou. Então, esses encontros técnicos de 2017, 2018, né, os trabalhos da Larissa, né, e de outros alunos, e no caso do Samuel, especificamente, eles acabaram trazendo isso para a comunidade, como você deu exemplos aí, até do Lucas e etc. Bom, cronologicamente, Samuel vem antes, né? O Samuel é um trabalho, ele chegou com uma proposta, ele tem uma interação muito grande na região aí de Santo Antônio de Pádua e Iracema e adjacências, com uma loja maçônica que ele faz parte, e ele queria levantar o trabalho da maçonaria na formação de escolas no século XIX. A maçonaria teve uma participação importante, não só na região aí, mas em outros lugares do Brasil e capitais, criando escolas gratuitas das primeiras letras, ou seja, como se fosse o ensino fundamental, para alfabetizar. A gente está falando do Segundo Império, a época do Dom Pedro II, ali, alfabetizar as pessoas, né, para que pudesse levar educação, cultura, informação às pessoas que ficassem próximas daquela loja maçônica. Então ele fez um trabalho legal de levantar a documentação, como você mencionou, primeiramente, eu sei, só umas escolas próximas, ele conseguiu descobrir várias escolas, chegou a uma lista de mais de 50, num corte cronológico ali que pega mais ou menos a segunda metade do século XIX, e levantou não só o que elas faziam, e com isso acabou também se desdobrando, e o trabalho dele, como você disse, com 300 e tantas páginas, né, era um calhamaço desse tamanho, a gente conseguiu desdobrar aquilo em 2 livros, que estão disponíveis, né, quem botar no Google vai achar, né, Samuel Vieira, e tive o prazer de participar também, né, é meu nome. Um dos trabalhos faz o levantamento das escolas, como eu mencionei, que foram criadas, aliás, por lojas maçônicas, e que levaram letras, fizeram um trabalho democrático, mesmo no momento em que isso não era possível, por questões políticas do Segundo Império, não necessariamente do imperador, mas sim por causa do Senado e de pessoas que eram ligadas ao aspecto escravocrata da nossa sociedade, que não permitiam uma democratização do saber. E daí também surgiu um segundo livro, que trata de documentos que nós levantamos. Na verdade, era uma quantidade de documentos que eu tinha comigo desde a época do meu doutoramento, no final da década passada ainda, em que eu, pesquisando sobre um naturalista, que foi o tema da minha tese de doutorado, eu acabei achando vários documentos no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, que tratavam sobre o surgimento de organizações que nasciam na maçonaria e que proclamavam não só a independência a República, aliás, muito antes, a independência tinha acontecido, mas também na época da independência. A gente varre essas pequenas organizações que são oriundas da maçonaria desde a época da independência até a República, e que também eram contra a escravidão, a questão das mulheres. Então, eram documentos que alguns eram comentados, eram apenas mencionados no início do século XX, e nós achamos e publicamos os documentos originais desses pequenos grupos que eram influenciados pelo iluminismo francês, o pensamento norte-americano da independência norte-americana de 1776, a Revolução Francesa de 1789. Isso veio respingar aqui no século XIX, desde o início até mais o fim, né? E, obviamente, isso vai dar na nossa República em 1889, lá na frente. Então, essas 2 obras de Samuel fazem um aspecto da nossa história, e é interessante, não só pelo aspecto da educação, de como a educação acontecia na segunda metade do século XIX no Brasil, é um aspecto pouco estudado, né, que eram escolas que não eram criadas pelo Estado ou por iniciativas privadas, pessoais, como aconteciam, existiam escolas no Rio de Janeiro, que eram criadas na casa de professores, né? Professores tinham uma certa condição e eles criavam essa acessibilidade ou pagando, ou com bolsas e etc. E a gente levantou esse aspecto. E o outro é o aspecto mais político, mais histórico, né, que a maçonaria deu como originou, né, como uma segunda fase do seu funcionamento. Claro que a gente discuta a história da maçonaria também, que é um aspecto que interessava ao Samuel,
E então a dissertação dele teve essa questão de formação de professores, história da educação, na verdade, e história das religiões. Uniu as duas coisas. A Larissa, você já falou, né, um pouco. O trabalho dela é interessante porque ela tinha uma proposta inicial de criar um produto, e ele foi um produto que tratasse de conservação de energia, se não me falha a memória. E ele foi muito melhorado pelas contribuições do Daniel, né, pelas suas contribuições, no sentido de, primeiro a gente levanta o que é conservação de energia, e ela trata aquilo, a Larissa é muito didática, né? Ela foi minha aluna em TCC também, na física, e ela trata a conservação da energia de uma maneira muito fácil, muito palatável, explicando a história da conservação da energia, uma história da física, que tem ali no seu trabalho, e o que é a conservação de energia, para quem foi o trabalho dela, né? Depois ela, de uma certa maneira, com a sua contribuição, você vai poder também falar, a gente faz uma transformação desse trabalho, como eu disse, para melhor, incluindo ideias, por exemplo, do Edgar Morin, né, dos seus 7 saberes, da complexidade de Edgar Morin, que a gente importa para o trabalho como um teórico importante, né? O Morin ele vai falar, né, ele tem uma lista de 7 saberes que, de uma certa maneira, decodificam o pensamento da educação agora no século 21 ainda, 20, 21, ele começa isso no século passado, mas está sendo muito discutido agora no século 21, ele está vivo ainda. E o Edgar Morin vai falar de todas essas 7 características, a ética, a episteme, né? Ou seja, o conhecimento, a identidade humana, de características de 7 pilares básicos que são necessários para a transposição do saber da academia para as pessoas e para a identificação, né, de descomplexificar, ou seja, tornar palatável toda a pesquisa, todo o conhecimento humano. Então, por exemplo, no caso da Larissa, a gente ia falar de uma coisa de física, que normalmente é um bicho-papão, né? As pessoas correm, a conservação de energia, as questões que envolviam um pouco da natureza, da conservação presente na natureza, na química, né? Lavoisier, etc. E como é que a gente ia passar isso de uma maneira que professores e alunos do ensino médio pudessem trabalhar e entender. Então, para isso, usamos Edgar Morin, né? A questão dos multissaberes, a complexidade de saberes, que de uma certa maneira é complexo na palavra, mas a ideia é tornar não complexo, né? De como todos os saberes se interrelacionam, que é uma discussão moderna, né? A interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, saindo daquela questão de ficar preso na disciplinaridade. Então, a proposta do trabalho, como você já mencionou antes, de criar uma base de dados para que os professores pudessem acessar, né, e ver tudo que está sendo produzido até aquele momento de conservação de energia e aplicar nas suas aulas, nas suas pesquisas, inclusive, isso pode ser feito em pesquisa. Nenhum dos trabalhos que eu estou mencionando aqui estão fechados, não só o do Samuel, que prevê pesquisas posteriores da temática, né, evidentemente. A história está sempre sendo redescoberta, é quase uma arqueologia, né? Como diz o Foucault, né, uma arqueologia do saber. E o trabalho da Larissa, da mesma maneira, não é um trabalho fechado, eu considero como se fosse assim, uma plataforma que ela coloca ali de um conjunto de outras plataformas que os professores podem acessar para discutir e trabalhar a conservação de energia nas suas aulas. Isso também, vou te passar a palavra, você vai poder complementar, porque os livros didáticos, de uma maneira geral, tanto num trabalho quanto no outro, mencionam formas mais fáceis de se discutir, vamos supor, a maçonaria, no caso do Samuel, na independência do Brasil, o papel está nos livros de história, mas é uma coisa colocada meio assim, de lado, é só um comentário, às vezes, num rodapé de livro, e a gente discute isso, né? E no caso da Larissa, a história da conservação da energia, a história da física, normalmente é um boxezinho lateral também, né, num livro de física, quando trata desse tema, ou às vezes no livro de química, e às vezes algum livro mais moderno coloca um site ou outro que trate de uma ferramenta de conservação de energia. Mas o que a Larissa fez é muito mais profundo, é muito mais, como diz Morin, muito mais complexo, discutindo vários saberes e trazendo isso para o público, que foi a partir de da apresentação do projeto dela para o mestrado e uma ideia que você teve, né, Daniel, que tornou o projeto mais expansivo, muito mais aberto e acessível também. Aí a gente passa a palavra se você quiser complementar, né, a questão da Larissa. Então, só comentando,
o caso específico da Larissa é um caso, para mim, muito emblemático, porque as pessoas, no geral, imaginam que o melhor caminho para contribuir com uma área nos momentos atuais de nativos digitais e de adolescentes cada vez mais na internet, cada vez mais na tecnologia, é desenvolvendo novas tecnologias. Quando, na verdade, antes de desenvolver novas tecnologias e criar novas rodas, a gente precisa entender quais são as oportunidades e as alternativas que já existem para mapear as oportunidades e aí sim desenvolver. Então, o trabalho da Larissa ele tem uma contribuição muito clara também para o meio acadêmico, como você disse, porque ela apresenta buracos, gaps, onde não existe um recurso didático para determinada abordagem lúdica, experimental ou tecnológica em relação a determinado subtópico de conservação de energia. E isso faz com que um trabalho de organização do saber, organização dos recursos didáticos disponíveis, consiga não só gerar um conhecimento muito sólido para os professores, que podem olhar para uma tabela e identificar quantos recursos tem na área dele e avaliarem, por exemplo, 10 opções para identificar qual é a mais adequada, ou aí sim propor uma nova opção, porque nenhuma daquelas 10 é adequada para o contexto dele, ou então olhar para aquela tabela e identificar que, olha, tem um lugar aqui que está vazio e, portanto, eu posso documentar a experiência que eu já realizo ou propor uma nova experiência para poder contribuir. E isso pode ser um projeto de mestrado, isso pode ser um projeto de final de curso, isso pode ser um trabalho de um artigo acadêmico, pode ser um livro, isso pode ser disponibilizado de diversas formas, como recurso educacional aberto, como REA. Então, a forma de disponibilização desse material, a gente não está levando em consideração aqui. O que a gente está levando em consideração é a contribuição para entender o cenário e para aproximar cada vez mais do professor. O trabalho do Samuel, ele tem uma característica que eu acho muito interessante, que é descoberta de documentos e descoberta de contribuições para a educação básica, fundamentalmente, de um grupo maçônico de lojas que encampam essa ideia, criam essas escolas e, em geral, essa informação fica restrita. Então, percebam, a gente está falando de um saber acadêmico científico que percorre religiões diferentes, que percorre documentações diferentes. Eu acabei de citar nessa nossa mesma conversa o trabalho do Lucas, que foi sobre uma igreja evangélica. E, no entanto, não tem distinção acadêmica de um trabalho em relação ao outro. Tem, sim, uma normatização e um estudo da documentação para contextualizar, para entender o cenário, para gerar contribuições e para claramente dar crédito a quem tem crédito. Se em determinada região uma entidade, uma ONG, uma igreja ou uma entidade maçônica teve uma contribuição efetiva, um trabalho acadêmico que leve em consideração aquela região vai relatar o que está sendo observado e vai analisar criticamente o que está sendo observado. Percebe? Então, qual é, em geral, a estrutura de um trabalho acadêmico? Ele tem um referencial teórico, que é uma localização científica. Quais são os termos? Qual é a terminologia que vai ser encontrada ali? Depois ele tem, em geral, uma seção ou um capítulo que vai apresentar trabalhos similares, trabalhos parecidos, com alguma diferença, com alguma semelhança. E aí ele entra numa fase de projeto que varia muito de uma área para outra, mas principalmente essa fase de projeto é onde o discente, o aluno de graduação, de mestrado e doutorado, ou bolsista, vai apresentar qual foi o modelo que ele aplicou para chegar a essas informações, a esses dados, quais foram as escolhas dele em relação à análise, à coleta dessas informações e quais foram os resultados que ele alcançou. Então, qualquer trabalho acadêmico que vocês encontrarem,
ele vai ter essa estrutura. Claro que ele tem vários outros itens, várias outras normas, vários outros padrões, mas, de modo geral, se vocês quiserem pegar uma dissertação, vocês conseguem identificar essa estrutura. E eu gosto de comentar sobre isso, Adílio, porque o que acontece é o seguinte, vou até revelar nesse vídeo uma informação pessoal. Eu passei no mestrado imediatamente após ter concluído a graduação. No meu último ano de graduação, eu já estava fazendo o processo de seleção do mestrado. Eu que sou de uma cidade de interior de Minas, uma cidade de 100 mil habitantes, e eu me inscrevi à distância, através de correio, carta, telefone, lá em 2003, para participar do mestrado. Quando eu fui sendo aprovado pelas fases e estava fazendo todo esse processo de seleção, escondido dos meus pais, escondido de todo mundo, porque eu tinha muito medo de ser reprovado. E eu tinha quase certeza que eu seria reprovado, porque, afinal de contas, eu estava numa cidade muito pequena, não tinha contatos acadêmicos, científicos tão grandes, e eu sou oriundo da faculdade particular. Fiz a inscrição toda à distância, e aí eu recebi a carta convite para a última fase, que era uma entrevista presencial no Rio Grande do Sul. Cheguei para os meus pais e disse, olha, preciso fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul. Eles ficaram assustados, porque, afinal de contas, de Minas para o Rio Grande do Sul tem uma distância gigante. Perguntaram, surpresos, o que eu ia fazer lá, se eu estava querendo ir a passeio. Eu expliquei a questão da seleção do mestrado. Consegui viajar de ônibus para chegar lá no Rio Grande do Sul, todas as dificuldades que cada uma das pessoas que passa por esforço vai ter que superar. Então, não consegui pegar avião, porque não tinha dinheiro para isso, tive que ir de ônibus, tive que voltar de ônibus, foram 2 dias para ir, 2 dias para voltar, 4 dias lá, mas eu fiz a seleção, passei e consegui realizar meu mestrado. Um tempo depois, o que eu descubro? O meu pai estava cursando faculdade. Por quê? Porque ele percebeu que, como o filho dele estava seguindo os estudos, ele precisava seguir os estudos dele também para dar conta de acompanhar o linguajar desse agora que viraria mestre e que posteriormente viraria doutor. Isso, em determinado aspecto, é romântico. É você virar e falar assim, nossa, que louvável, um pai vai estudar para conversar com seu filho. Em determinado aspecto, é o que move a gente do TEC. Porque se um pai precisa estudar para conversar com seu filho, significa que o seu filho está falando academiquez. E não está falando aplicado. E não está falando acessível a quem pode se beneficiar do trabalho que ele desenvolveu. Então, tem trabalhos de mestrado, de doutorado, que são trabalhos puramente acadêmicos, desenvolvimento da vacina, e aí a composição da vacina, a composição de um componente químico não vai fazer tanta diferença no dia a dia das pessoas, mas o produto encapsulado vai fazer diferença para as pessoas? Sim, tem. E tem muito. Em todas as áreas tem isso. Sim. Que é o conhecimento no conhecimento. É você evoluir a área científica. Agora, tem muita coisa também que é aplicada, que é útil para a maioria da população. E nós do TEC temos essa abordagem, e como disse o professor Walter Lima, que foi palestrante no nosso primeiro encontro, ele me disse em São Paulo, numa conversa pessoal, que o jeito que eu vejo tecnologia é transdisciplinar. Eu ainda não tinha parado para pensar nisso, e eu comecei a pensar alguns anos depois dessa conversa. E é verdade. Nós do TEC, a gente vê a tecnologia como perpassando as outras áreas e como contribuindo para as outras áreas. Agora, óbvio, claro, a tecnologia, nós do TEC não chegaríamos para orientar um trabalho da Larissa, por exemplo, e eu gosto de situações materializadas, porque isso é mais legal para demonstrar, porque é um trabalho de física e, portanto, a gente precisaria de uma parceria com alguém com autoconhecimento da área de física para orientar. Então, não existe a possibilidade de
nós, como Grupo Tec na tecnologia, trabalharmos diretamente com uma área que a gente não tem domínio, não tem conhecimento. Para isso existem as parcerias e para isso existe a abordagem interdisciplinar. Não é para um aspecto de concorrência, é para um aspecto de integração das áreas e produção de conhecimento integrado. Então, você que é professor das escolas, você que é aluno de curso superior, não tenha medo de compartilhar conhecimento com seus colegas e de buscar parcerias e trabalhos em grupo, porque você está favorecendo a sua aptidão, a sua preferência, o seu direcionamento, e está encontrando pares, parceiros, para suprir e para alcançar lugares como, por exemplo, eu nunca imaginava orientar um trabalho da física. Através da parceria com a Adília, orientei. Eu nunca imaginava e nunca tive formação, exceto essa disciplina sua que eu participei, na área de História e Filosofia da Ciência. Eu só pude participar da disciplina porque a gente é amigo, eu conversei com você e fui. Então, é através dessas parcerias que a gente vai suprindo as deficiências e as dificuldades da gente e vai conseguindo valorizar aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem para contribuir. Eu queria, Adílio, que você comentasse um pouco sobre os outros trabalhos que você fez em relação à produção de livros. Porque eu acho um aspecto relevante comentar o seguinte: por que o Adílio tem diversos livros publicados e alguns professores não têm? Eu posso desmembrar isso em alguns parâmetros. Um dos parâmetros é, claro, ele tem uma visão de que esse texto pode alcançar as pessoas, e ele tem muitos leitores por causa disso, porque ele consegue traduzir esse texto numa linguagem que é acessível. Segundo, ele tem uma linha de trabalho, que é a linha de trabalho que possibilita essa aproximação. Nem tudo que se estuda é publicável em livro, mas também ele tem um know-how, um conhecimento de como é o processo de produção e de publicação de livro. Isso faz com que, óbvio, o primeiro livro foi difícil pra caramba, ele já tem uma trajetória de ter tomado muita pancada, de ter passado por situações complicadas pra caramba, fase de produção, com fase de design, com toda a parte de elaboração dos livros. A gente não precisa nem entrar na discussão financeira de direito dos autores, porque é um absurdo, é uma completa vergonha o que acontece na maioria dos casos com os autores e com os detentores do conhecimento. Eles recebem 1% do valor do livro, se é que recebem esse 1%, porque, em geral, isso é feito assim, para você que não conhece. Eu conheço pouco. Nunca publiquei nenhum livro meu. Espero publicar em breve. Algum livro nosso do grupo, mas para não comprometer o Adílio, que tem vínculo com editoras, eu vou dizer o seguinte: o processo normal que está disponível na internet, que é público, é o seguinte: o autor aceita publicar por um percentual de produtividade em relação às vendas, e ele só recebe esse valor quando esse valor alcança determinados limites. Em alguns lugares, R$200, e você demora para alcançar R$200 para fazer jus a esse recebimento de R$200 pela venda de uma quantidade significativa de livros. Tá? Não estou falando de livro que vende um por ano, estou falando de livros que vendem em quantidade. Então, assim, claro, para quem não conhece a realidade da produção de livros, é uma realidade muito legal, de muito glamour. Para quem conhece, ela tem lá suas características e suas necessidades de entendimento. O Adílio tem um acervo muito, muito vasto de livros e eu, sinceramente, fico muito admirado do Adílio se disponibilizar para a gente poder conversar, porque o fato de ter vindo para Pádua e o fato de ter criado o Grupo Tec está me levando a lugares onde eu, sinceramente, não imaginava chegar. Eu participei de um workshop de um antigo orientando na área de cultura, onde eu conversei lá com a Secretaria de Estado de Cultura
e também com um responsável pela cultura em Miracema, que tem um grupo de cultura específico. Ou seja, isso faz com que a gente, primeiro, perceba que está no caminho certo e, segundo, entenda a distância que a gente precisa conseguir transitar para que a gente beneficie as pessoas. E se você é da cultura, saiba uma informação que essa está documentada pelo nosso grupo em vários lugares. A cultura só não tem mais apoio também porque ela não tem visibilidade dentro das normas. Tem alguns editais rodando e dinheiro sobra em alguns editais porque não tem submissão de projeto. Por favor, procure alguém da universidade, procure alguém de uma faculdade, de um curso técnico e peça ajuda a um estudante. Peça ajuda a um professor. Alguém da universidade vai te ajudar a escrever o projeto, a relatar a sua experiência, a seguir as normas, a usar a tecnologia, mas não deixar passar e não deixar acontecer situações absurdas, igual estão acontecendo com a Lei Aldir Blanc, que ela está sendo adiada, Adílio, porque não tem submissão. Não sabia. Você tem uma verba reservada e isso não é contemplado porque você não tem visibilidade dos projetos. Porque experiências culturais são inúmeras, isso tem muito. Sim. O que não tem é, às vezes, um conhecimento para seguir essas normas. E o que o Estado faz? Eu não estou falando só do Estado do Rio, todos os estados são assim. Eles criam editais cheios de normas, que são de difícil entendimento. Eles criam portais da internet cheios de campo para preencher, cheios de documento para enviar, e não é de fácil entendimento pela grande maioria da população que precisa. Então, estou citando aqui essa relação com as artes, porque é mais uma vez um caminho que a gente alcançou que muito me deixa animado, interessado, e é muito legal entender as dificuldades das áreas em relação à tecnologia, porque assim a gente consegue ajudar. E ajudar fazendo, às vezes, algo que, para os nossos pares específicos da computação, seria algo simples. Mas é muito mais interessante, é muito mais útil e pode, de fato, mudar a realidade de um lugar, mudar a realidade de um grupo. Fala um pouco sobre seus livros, por gentileza. Bom, então, Daniel, queria só fazer um complemento ao que você falou. Dois, na verdade. Um sobre realmente a falta de visibilidade. Você tem toda a razão. Não é fácil, ainda mais no momento atual, a coisa não está simples. E trabalhos como esse do TEC, de outros colegas que têm suas pesquisas, dão visibilidade, como a gente falou lá atrás, ao que os alunos estão fazendo, o que a gente está pesquisando, né? E o mais interessante é que, a reboque de um desenvolvimento do pensamento, da intelectualidade, que a gente vem discutindo desde o final do século passado, né, das décadas de 90 para cá, né, essa relação que você colocou, que você faz, que nós fizemos no trabalho da Larissa, de conexão de saberes, da discussão de pessoas da área A, da área B, da área C, para gerar um produto D, vamos dizer assim. Né? Como acontece, por exemplo, no caso do Samuel, a gente mencionou aqui, ele teve uma discussão com várias pessoas para poder chegar no final ao seu trabalho e gerar 2 produtos, dois livros, vamos dizer assim. E no caso da Larissa, né, a física discutindo a tecnologia, discutindo com a história, né, com a filosofia, não deixa de ser, né, dos referenciais teóricos. A gente tem um produto também, onde a gente tem lá um trabalho, um PDF, que os professores podem acessar e ver a pesquisa dela materializada naquele manual, né, que trata de fontes, né, de ferramentas sobre a conservação de energia. Sobre a questão dos livros, eu estou há 10 anos nesse mercado. Desculpa te cortar. Só comentar uma coisa que a gente ainda não comentou, só para fechar essa questão do trabalho acadêmico, da Larissa especificamente. Algo que a gente se preocupa muito é de não esperar o trabalho ser concluído para beneficiar a comunidade. Então, o trabalho da Larissa, por exemplo, o trabalho do Samuel também, e a maior parte dos trabalhos que a gente tem algum envolvimento, eles envolvem a comunidade na sua concepção e na sua produção.
o trabalho da Larissa, ela mandou para os professores de física da região um manual com a recomendação de cada um dos recursos didáticos que ela pesquisou para cada sub-área de conservação de energia. O trabalho do Samuel, ele levou para a comunidade maçônica essa documentação, levou em algumas atividades também acadêmicas, inclusive mesa de evento que a gente organizou, essa informação. Então, a gente não espera o trabalho ser concluído para disponibilizar dado. A gente vai trazendo a comunidade e conversando com a comunidade a respeito dessas informações. Eu acho que isso é muito interessante para comentar, porque, por exemplo, uma pessoa que está assistindo e mora numa outra região do país, ou até em outro país, não percebe que pode participar dessas pesquisas e do desenvolvimento do conhecimento quando ela procura uma universidade, quando ela procura uma entidade, quando ela conversa com o professor ou com o aluno e ela leva lá um problema, leva a sua disponibilidade. Então, é essa integração desde o início do processo que eu acho que é interessante a gente comentar também para fechar. Ah, sem dúvida, você lembrou bem. Tanto é que os trabalhos não estavam nem defendidos, já havia um contato com a comunidade, né? E mesmo ainda na época de defesa, essa interação com as pessoas, se fossem com as lojas maçônicas, com a comunidade educacional das escolas, com os pesquisadores em conservação de energia, tudo já tinha sido feito antes mesmo de defender e às vezes está com o seu diploma de mestrado na mão. Essa é uma característica do TEC, né, do trabalho que você faz, né, é um trabalho fantástico, de uma discussão com pessoas de várias áreas diferentes. É uma característica do programa, a gente está lá, né, no IFES também, no PPG, é um programa multidisciplinar, é um programa que aceita alunos com várias formações e permite que trabalhos diferenciados sejam colocados à disposição como produtos finais e que esses trabalhos também tenham, ao longo dos seus 2 anos de pesquisa, né, o mestrado dura 2 anos, para quem não é da área, ao longo desses 2 anos tem uma interlocução com várias áreas do saber. Isso é muito legal. Bom, feita essa observação, você falou aí do mercado editorial. Eu queria comentar rapidamente sobre isso, já que você colocou. Eu estou há 10 anos nisso. Exatamente, eu lancei os primeiros 2 livros em 2010. Então, esse ano são 10 anos. E é realmente uma luta, uma dificuldade muito grande. Eu não sei afirmar como acontece nos outros países, mas aqui no Brasil é uma luta muito grande, mesmo na área acadêmica, de você conseguir disponibilizar, às vezes de graça, e quando não é de graça, a preços muito acessíveis, o que os alunos, o que os professores, o que os grupos de pesquisa desenvolveram, né? Infelizmente, o grande problema aqui chega a ser paradoxal, né? Quando você pensa assim, vai lançar um livro, vai fazer a divulgação de um trabalho de pesquisa, você quer, como o nome diz, divulgar. E o grande problema que eu sempre encontrei na área editorial é justamente que as editoras pegam o seu trabalho, um trabalho intelectual de 4 anos de um doutorado, ou de 2 anos de mestrado seu, de um aluno, ou seu com um aluno, etc., e repassa a você um percentual mínimo dessas vendas, né? E não divulgam. Esse é o paradoxo. A minha grande briga com as editoras, ao longo de 10 anos, na hora de fazer o contrato, elas estão interessadas no seu material, é tudo muito bom, muito bonito, mas não divulgam, muito mal. Eles acham que colocar num site é divulgação. Não é isso. Você tem que ter uma exposição numa feira, você tem que ter uma mesa redonda, você tem que participar de uma bienal de livros, você tem que colocar nas livrarias, é o que a gente chama de distribuição, né? E não fazem, porque custa alguma coisa. Então, é quase um ganhar. Quando pagam 8%, 10% é muito, é o percentual básico, do padrão de editoras médias, né, para cima. Na maior parte das editoras, muitas até fecharam com a pandemia, que já vinham fechando antes, nos últimos 4 anos. Muitas editoras fecharam nos últimos 4 anos, quando muita coisa mudou aqui no país. Aquilo que você falou, coloca uma margem de venda, algumas são R$100, outras R$200, como você colocou, muitas ainda na faixa de 100, e aí acontece que nunca chega em R$100, né? Você nunca chega a receber nada, né? Porque não tem prestação de contas também.
é rara a editora que faz uma prestação de contas contigo, né? Então, hoje, o mercado editorial e vários professores e alunos estão trabalhando com on-demand, online, com o fato de você, você produz o seu trabalho, pega o seu trabalho, produz, editora, faz a capa e faz online, e essa venda é feita por essa plataforma e ela é contabilizada digitalmente. Então não tem como você dizer assim, olha, vamos fazer uma prestação de contas a cada 6 meses, como as editoras formais muitas das vezes fazem, e aí é o que ela apresenta para você, né? Você não tem como discutir se foi mais ou menos do que aquilo, né? Então, a vantagem do trabalho online, dessa questão das editoras que a reboque da tecnologia que a gente tem hoje oferece, é que ela é democrática, você mesmo trabalha com isso, você editora, você participa, contrata uma pessoa para fazer revisão de português, se você tiver condições, se não, você mesmo faz. Então, democratizou, existem vários tipos, eu tenho trabalhado com algumas nos últimos anos, não só com essa, mas eu tenho oferecido aos alunos e para mim mesmo, e várias obras minhas estão numa específica, né, um clube de autores, porque pelo menos você não tem a discussão, a distribuição isso aí, clube de autores, ela é online mesmo, que é o que as editoras formais já fazem, né? Então, você estipula os direitos autorais, não, eu quero ganhar R$10 por obra, eu quero ganhar R$50 por obra. Claro, isso vai impactar no preço final, mas é um problema seu, você define. E na maioria das vezes você vai ganhar R$1, R$2 nas editoras formais, se receber. Eu tenho editoras, não vou citar nomes, que eu não recebo direitos autorais há mais de 5, 6 anos. Ninguém presta contas, né? Então, os livros também não são em parceria com os professores, não depende só de mim, né? Então, naqueles que são só meus, eu já procurei outras editoras ou essa forma online. Sim. Só explicar rapidamente para vocês como essa funciona. Questão do Clube dos Autores em alguns aspectos. O primeiro aspecto não existe qualquer vínculo, seja de patrocínio, seja de apoio, em relação ao nosso grupo, em relação às nossas conversas com qualquer empresa e com qualquer ente público ou privado. Tá? Existe, sim, pontualmente, patrocínio por um evento ou por alguma coisa assim. No nosso caso, do Tech Encontro de 2020, não tem patrocínio para nada. A gente está fazendo ele com recursos próprios. Além disso, o Clube dos Autores, por que a gente está citando se a gente não ganha nada com isso? A gente está citando porque é uma iniciativa muito interessante, tanto no aspecto sustentável, quanto no aspecto de reconhecimento do direito do autor, quanto no uso adequado da tecnologia para fins de equalizar dificuldades do sistema. O que o Grupo dos Autores faz? Uma vez que você, como autor, seguiu os procedimentos para a elaboração do seu texto final, você disponibiliza esse material lá no site deles e com eles. Esse material, você estabelece um preço, um valor de venda, tem lá as taxas do site para manter esse material, para imprimir e para fazer as divulgações que eles fazem. E a impressão dos livros é sob demanda. Então, o Clube dos Autores contorna uma dificuldade que é exatamente você, como autor de livro, ser obrigado a comprar 100 livros, ou 500 livros, ou 300 livros para baixar o preço, levar isso para casa e depois ter uma dificuldade de distribuição, de armazenamento, de manutenção desse material. O Clube dos Autores imprime quando algumas pessoas fazem a compra desse livro. Então, eles têm um modelo de negócios de imprimir alguns livros de uma vez. Isso faz com que o custo unitário aumente um pouco? Faz. E isso fica a encargo do autor, do escritor do livro, principalmente. Mas faz com que o autor, mesmo com esse custo de uma impressão pontual, tenha um recebimento que vai muito maior do que 8% de um livro de R$30, por exemplo, que além de ser
um percentual desse em cima de um valor desse, o autor pequeno só recebe quando completa determinada faixa. E aí ele retira o valor. Ele só vai receber de novo quando atingir essa faixa novamente. Então, ou o autor se envolve com essa divulgação, ou ele tem uma rede já de divulgação e uma venda em volume, ou então ele vai ter grande dificuldade para receber pelo direito que ele tem por ele ter escrito o livro inteiro. É conhecimento dele. A única parte que não é do autor é arte, revisão, distribuição. Depende, né? Porque eu já tive que revisar livro de editora que me pediram. Também. Ainda tem essa situação. Mas todo o conteúdo que está lá, todo o texto original, toda a pesquisa, todo o tempo que foi dedicado, é do escritor. E no final das contas ele fica com uma parcela mínima e ainda é prejudicado por não ser divulgado, distribuído. Mais um site na internet não vai certamente fazer com que a maior parte dos professores, das pessoas, tenha acesso àquele conteúdo, por mais relevante que seja. Então, fica aqui a nossa sugestão e a nossa indicação para que vocês entrem lá no Clube dos Autores, deem uma olhada, escolham os livros de vocês. Eu já fiz compra por lá, eu já estudei um pouco do site. É muito confiável, é muito interessante. Sim. E, principalmente, você tem um valor que é muito similar a uma editora grande, o valor dos livros não vai ser diferente, e você tem um reconhecimento muito maior para o escritor, para quem escreveu esse livro. Sem dúvida. No final das contas, porque o Clube dos Autores contorna situações de armazenamento e manutenção desse material. É um custo muito alto que as editoras têm e que o Clube dos Autores resolve isso de uma forma fenomenal. Sim, só para terminar isso, porque eu gosto muito do modelo de negócio deles, sabe? Ele é muito fantástico. É moderno, é dinâmico, eu acho que está coadunado com a época que a gente vive, com a tecnologia que a gente tem, com o acesso das pessoas, né, à internet. Tem sempre alguém que vai poder acessar de alguma maneira, né? E é uma coisa que está começando, né? Claro que a gente tem, infelizmente, ainda problemas de acesso ao longo do país, é um país muito grande, mas isso vem já como algo que está fazendo sucesso lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, né? E isso acaba com uma questão que sempre me deixou muito indignado, de um abuso intelectual que acontece com algumas editoras. A gente não vai generalizar, não estou generalizando aqui, mas acontece em alguns casos, né, de algumas pessoas que representam suas empresas, né, são donas de editoras, que a partir do momento que você faz um contrato com ela, e normalmente varia entre 2 e 5 anos, você deixa de ser dono do seu próprio material intelectual. Isso é um absurdo. Você fica 4 anos fazendo uma pesquisa de doutorado, por exemplo, uma pessoa faz um contrato contigo de publicação e faz o que quer com aquilo. Então, eles colocam, nós vamos vender seu livro a R$35, por exemplo. Daqui a pouco eles aparecem vendendo seu livro a R$5. E você ganha 8% ou 10% em cima de R$5. Né? Isso, como eu disse, quando fazem prestação de conta de qualquer coisa. Muitas das vezes o desrespeito chega ao ponto de sequer te dar satisfação. A partir do momento que você assina, muitas das vezes, depois de um tempo, ninguém te procura mais para falar nada. Assim, eu acho que já é uma fase superada, a não ser em casos de grandes demandas de escritores, né, um Paulo Coelho da vida, né, esses assim, que estão em editoras muito grandes. Esse tipo de problema não acontece, né, tem a divulgação correta, o pagamento correto e tal. Mas eu acho que, por exemplo, a gente está oferecendo aqui uma opção para os alunos mesmo, né? Você faz uma pesquisa de mestrado, a gente falou aqui de algumas, né, ligados ao TEC, alunos nossos. Aí vamos supor que o aluno, por conta dele, ele queira, sem ter que prestar está praticamente vendendo o seu trabalho intelectual, né, perdendo ele para alguém. Ele mesmo, como você disse, faz toda a cadeia de produção e distribui, ele mesmo faz. Ele só vai ter que ter o ônus da distribuição, mas a maioria das editoras já não distribui mesmo. Foi a conclusão que eu cheguei, né? Quer dizer, eu estava perdendo direito sobre o meu material,
aí parênteses, vamos fazer aí, quando você faz um contrato com uma editora, muitas das vezes você perde, inclusive, direitos secundários sobre o livro. O que é isso? Vamos supor que o seu livro você vira um filme, uma produtora resolva fazer um documentário, ou qualquer, ou um filme mesmo, longa-metragem. Você perde direito. A editora tem direitos sobre a produção do documentário, do longa-metragem. Caramba! Não, eles fecham um contrato de tal maneira que você simplesmente vira escravo deles, infelizmente. Então, isso de uma maneira geral. Não acontece sempre, depende da editora, depende do autor, depende da visibilidade, mas como a maioria de nós tem pouca visibilidade, como eu disse, né, não somos artistas, não somos um Carlos Drummond de Andrade, não somos ainda um Paulo Coelho, etc., estou falando nível Brasil, né? Então, você tem essas produtoras online, né, não tem só o Clube de Autores, mas o Clube de Autores é quase um pioneiro aqui no Brasil e é um modelo que acabou sendo... a Amazon tem, né, mas é um pouco mais limitada, por exemplo. Mas o Clube de Autores, ela fecha, porque você pode botar os livros em e-books, pode fazer um livro físico, faz o livro um capa dura, sem capa dura, você escolhe o modelo, ali é muito democrático, como você colocou também. Agora, entrando naquela segunda pergunta que você fez, a produção normalmente de livros, que eu acho que é uma forma de democratizar, eu cheguei a essa conclusão lá em 2010. Né? Muitas vezes as pessoas não têm acesso a artigos acadêmicos. O público, em geral, não vai procurar, está acostumado a ver um livro numa prateleira, não vai procurar um artigo, o artigo está com um português, né? O academicismo, que, como você colocou bem antes, a produção de uma dissertação, de uma tese, de um artigo, seguem as normas acadêmicas e tem um linguajar muito próprio, muito técnico, muitas das vezes. Eu cheguei à conclusão que os livros democratizavam, levavam para fora, de uma maneira adaptada, né, mais democrática, esses trabalhos que a gente faz. Que, no meu caso, eu sempre tive uma produção muito multidisciplinar. Eu nunca fiquei só na física. Minha primeira formação foi em física, né? Minha primeira graduação, depois eu fiz em História. E mesmo antes de terminar a graduação em História, quando eu terminei a graduação, eu já tinha feito até o doutorado na área de História da Ciência, né? Foi ao contrário. Já tinha feito mestrado, doutorado. Então, eu trabalhei com História das Ciências, trabalhei com Física no mestrado, em Astrofísica, com a Física Hard, e tive a oportunidade de trabalhar com História das Religiões, das religiosidades, como decorrência, como a gente falou aqui, por exemplo, no caso da formação de professores, da criação de escolas pela maçonaria. Então, em decorrência de eu ter atuado muitos anos, muito tempo na formação de professores, não só na academia, mas ter sido também professor do ensino fundamental e médio, entre 99 e 2013, eu trabalhei em escolas da rede pública e privada do Rio de Janeiro. Então, eu acabei trabalhando com várias áreas do saber, né? Educação, história, física, formação de professores e, devido a isso, também a história das religiosidades. Por causa dessas linhas de pesquisa, saíram os livros, né? Por trabalhos meus ou por trabalhos, né, de alunos que eu trabalhei em TCC, orientei em TCC, ou em mestrados, né, por aí. E então, digamos assim, os 2 primeiros livros saíram de trabalhos com professores que atuavam comigo na rede pública e privada de ensino médio, que foi Física e Meio Ambiente. Esse foi o primeiro livro, que trata é muito parecido com a questão da Larissa, só que por um outro momento, né, ali entre 2009 e 2010. Como levar a discussão do meio ambiente pelo viés da física? Porque os professores, a gente dando aula de física no ensino fundamental, né, lá no 9º ano, né, na parte de física, principalmente no ensino médio, a gente trabalha com questões de conservação de energia, termodinâmica, transformação em temperatura, tudo que a gente precisa para a discussão de ecologia e meio ambiente, né? Por que a gente tem o efeito estufa, que é uma questão físico-química, a questão do monóxido de carbono, né, do aumento de temperatura, o que isso implica, quais as escalas de temperatura que a gente tem, por exemplo, no mundo anglo-saxônico e no mundo como o nosso, né, usando escala Fahrenheit ou escala Celsius, como a gente tem. Então, o livro ele trata de discutir meio ambiente e física para a formação de professores e alunos. E outro livro que saiu no mesmo dia, foi pela mesma editora, mas já está numa 4ª edição, já não está mais nessa editora,
foi decorrente de uma pesquisa de ensino das religiosidades, de história das religiosidades, sobre o martinismo, que o Luiz Nicolas Saint-Martin é um teósofo, um filósofo do final do século XVIII, impactado pelo iluminismo francês, e que tem até hoje uma interação em algumas escolas do saber, criando uma escola chamada martinismo. Então não havia praticamente nada no Brasil escrito a respeito, e em 2010, junto com a Física e Meio Ambiente, eu lancei por uma editora, Multifoco, Introdução ao Pensamento de Saint-Martin e Jacob Boehme, que são dois pensadores que são discutidos nessa minha obra e que tem uma interconexão para surgir a filosofia do martinismo, que é de uma certa maneira, hoje permeia o século XX, nasceu no final do século XIX, essa filosofia, e algumas escolas de pensamento trabalham com esse martinismo. E o Jacob Boehme, que é um dos mentores, um dos intelectuais que esse pensador francês vai beber na fonte, o Saint-Martin, o Jacob Boehme ele é um pensador alemão, um naturfilósofo, que até o marxismo bebe nos pensamentos dele. Então, vários filósofos e pensadores posteriores ao século XVII vão estudar Jacob Boehme devido à importância e impacto que ele tem no pensamento alemão por intermédio da religiosidade, né, do protestantismo alemão, mas que acaba impactando em alguns filósofos, não só o Saint-Martin na França, como eu disse, vários pensadores marxistas vão tentar entender a relação do homem à natureza e dessa natureza com a produção de mercado, com o capitalismo e o não capitalismo. E eu discuto rapidamente uma introdução mesmo nesse primeiro livro sobre o martinismo e Jacob Boehme. E aí eu comecei a lançar outros. Em 2009 eu defendi o meu doutorado e lancei também em 2010, posteriormente, 6 meses depois ainda, em 2010, o Professor do Jovem Imperador, que é uma discussão, quase todos os capítulos da minha tese de doutorado, sobre o naturalista chamado Alexandre Antônio Vandelli. Ele foi professor do Dom Pedro II, de Ciências, e das filhas do Dom Pedro II, e a gente sabe a importância que tinha para o imperador Dom Pedro II o estudo das ciências, de modo geral. E o Alexandre Vandelli participa disso, e ele é genro do José Bonifácio. E o José Bonifácio é, na minha opinião, o maior intelectual brasileiro do século XIX, o maior cientista e intelectual do século XIX que o Brasil produziu. A gente está acostumado a falar de José Bonifácio, e a gente aprende na escola, nos livros de história, como patriarca, o pensador da independência, em 1822, só que ele constrói, no final do século XVIII, ao longo de praticamente 3 décadas e meia, do final do século XVIII até 1819, 1822, que é o período dele político, uma carreira científica absurda em Portugal e um pouco aqui no Brasil, mas principalmente em Portugal, a ponto dele ter descoberto, o José Bonifácio, vários minerais, 4 minerais inéditos e outros derivados, que um deles já tem o nome dele, né, a andradita, o nome de família, né, José Bonifácio de Andrade Silva. A andradita é um dos minerais que ele descobre e ele batiza com seu nome, que são minerais inéditos. Ele era um grande mineralogista, um grande metalúrgico, um grande químico, e a gente não discute isso aqui. Então, eu tenho 2 livros que tratam disso. O Professor do Jovem Imperador, que fala do Alexandre Vandelli, que é o genro José Bonifácio, que foi um estudante de química com o José Bonifácio em Portugal. E um outro, que é de uma outra editora, o Iluminismo no Mundo Luso Brasileiro, no qual, nesse livro, eu vou lançar as ideias de José Bonifácio e de outros pensadores portugueses que vão tratar de algo que eu defendo contra a corrente histórica aqui brasileira, de que existia um iluminismo uso brasileiro, em especial em Portugal, que veio para cá, e não só na França e na Inglaterra. A versão clássica do iluminismo a gente conhece, né? De Kant, Descartes, pensadores alemães, franceses, né? E ingleses. Tá? Então, o iluminismo uso brasileiro é um livro que está esgotado, mas nesse livro eu trato de vários intelectuais portugueses e brasileiros que propuseram uma ciência, mesmo quando o Brasil ainda era colônia, não tinha sua independência. E falo, mais uma vez, nesse livro do José Bonifácio.
Só como um parênteses, se você chega, por exemplo, na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo, né, uma universidade medieval, se você vai no setor de metalurgia, na seção de metalurgia da Universidade de Coimbra, tem um busto na entrada do Museu de Mineralogia, e ele não é de ninguém menos do que José Bonifácio. Poxa, mas em Portugal, numa faculdade quase milenar, né, vamos dizer assim, tem centenas de anos, você tem um pensador, né, um intelectual brasileiro ali na frente do museu, na faculdade de mineralogia, sim, porque a gente aqui no Brasil tem que entender, pela história das ciências, a importância de vários intelectuais, vários pensadores que participaram de questões políticas importantes nossas, né, como a questão da independência, da república, dos dois impérios, né, a questão do Tiradentes, mas vários desses intelectuais eram cientistas. Estudaram em Coimbra, foram formados por José Bonifácio, pelo mestre de José Bonifácio, que é o Domingos Jondelli, pai do Alexandre Bonifácio, que eu estudo na minha tese de doutorado, e aproximadamente 1000 brasileiros foram para Portugal, para Coimbra, estudar com esses professores lá, dentre eles o Bonifácio, né, entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Pelo menos 1000 brasileiros, entre eles o próprio Bonifácio. Né? E foram esses estudantes que trouxeram para as Américas e para o Brasil os ideais das várias independências que aconteceram aqui, né, na América do Sul, e vai culminar no Brasil em 1822. Os ideais de liberdade, de igualdade, fraternidade da independência americana, da Revolução Francesa e do iluminismo europeu, que eu acho que se espraia também por Portugal e de Portugal chega aqui. Então, esses são alguns dos livros, né, que eu tenho outros, né, relacionados às pesquisas dos alunos, história das religiões, né, a história das ciências, e que depois acho que vocês podem encontrar aí na internet, colocando o meu nome. Muitos são em parceria. Eu gosto muito de fazer parcerias como a gente tem aqui no TEC. Eu acho que o livro democratiza o acesso à informação, e eu tenho livros com várias outras pessoas, e vários professores. Espero em breve ter um livro com você, Daniel. Tomara. Com a Larissa, com você, né? A pesquisa da Larissa é excepcional, como você mesmo pontuou, né? Acho que vale um livro, pelo menos um, né, para a gente divulgar o trabalho. Eu gostaria muito de conseguir que a gente escrevesse nessa abordagem. E primeiro mapear e entender como é que estão as áreas, porque a cada vez mais nessa linha de acesso à informação existe o excesso à informação. Informação demais e falta organizar. Falta pessoas que organizam isso, disponibilizam isso em locais oficiais. E, inclusive, eu vejo um papel fundamental dos eventos de área. Sociedade Brasileira de Computação, Sociedade Brasileira de Química, de Ciências, de História, de Física. Os eventos precisam não apenas aceitar novos papers, novos artigos, novas produções, mas gerarem um repositório que é mantido e que vai aos poucos deixando essa informação cada vez mais consolidada. Porque, afinal de contas, na Sociedade Brasileira, por exemplo, no Congresso Brasileiro de Informática e Educação, todo ano tem novas produções, novas publicações que envolvem revisão sistemática, modelos e organizações de pequenos grupos e de áreas, e isso, em geral, não é mantido em algum local. Então, fica aqui a nossa sugestão. E isso, inclusive, a gente tem um projeto que a gente já começou a fazer, que a gente chama de MAPA, que é Material de Apoio a Professores e Alunos. Nosso objetivo é criar uma ferramenta que seja o mais automática possível, para que o professor possa ir lá, validar um vídeo, validar um material e indicar para os alunos esses materiais mais organizados. Gosto muito de plataformas abertas, como o YouTube, como o Vimeo, como plataformas de outros tipos de recurso digital, mas o grande problema dessas plataformas é que a pessoa que cria o perfil tem autonomia para colocar material e não existe uma organização e uma estrutura para esse material. Então, você fica muito refém da programação que foi feita para a busca.
Quando você digita lá que quer um material de uma área, a ferramenta, no caso o YouTube, vai fazer uma busca direcionada aos próprios interesses em relação à visibilidade, a quantidade de propaganda paga, em relação à parceria e quantidade de vídeos que são postados por um canal, e isso fica transparente. As pessoas acham que fazer uma busca no Google, elas estão tendo acesso a todo o material, e não é verdade. É um fragmento do material. Ao fazer uma busca no YouTube, é um fragmento do material que está no próprio YouTube, que vai ser indexado ali. Então, tem toda uma inteligência de máquina que é dependente do programador, que é dependente daquilo que a pessoa da computação faz e que vai direcionar comportamento. Sim. E a gente adoraria que existisse mais o poder de escolha. Então, se a gente conseguisse um material, um local para organizar tudo que tiver de conservação de energia, por exemplo, que é o que a gente tenta fazer com o trabalho da Larissa, a gente facilita de modo centralizado e de modo evolutivo que os professores busquem, identifiquem demandas, complementem o próprio sistema. E isso faz com que, evolutivamente, a área seja melhor coberta, os alunos tenham melhor conhecimento e não dependa tanto da questão subjetiva. Porque o professor ele consegue passar o conteúdo de um modo que é o mais abrangente para ele. Agora, eu já passei, o Adílio certamente já passou por situações onde, em função da composição do corpo docente, às vezes você tem necessidade de assumir um conteúdo, uma disciplina, que não é a principal área de trabalho sua. Isso acontece muito. E, nesses casos, fica ainda mais transparente a dificuldade na condução. Quando eu fiz o meu concurso lá para o Paraná, me fizeram uma pergunta se eu assumiria uma disciplina de rede de computadores. E eu disse, olha, se for necessário, se não tiver outra pessoa que assuma, eu até posso assumir. Agora, saibam que vai ser uma disciplina conduzida mais burocraticamente, não é a minha área de trabalho, não é a minha área de atuação no dia a dia. Então, eu não consigo pegar atualidades, discutir profundamente, discutir contextualizado e coisas desse tipo. Então, também pensando nesse cenário, eu acho que uma contribuição que a gente tenta fazer, e se você que está assistindo tem interesse em ajudar a gente e ser parceiro, o TEC está sempre aberto, as atividades do Adílio estão sempre abertas, disponíveis, na maior parte das vezes gratuitas. Quando tem algum tipo de custo, é porque envolve aluguel de lugar ou alguma necessidade de transporte de palestrante, de alimentação e coisas desse tipo. Mas a gente está sempre se preocupando com esse custo cada vez mais acessível, cada vez mais aberto e deixar esse material o mais disponível possível. Porque, afinal de contas, o nosso alcance ele é baixo. A gente precisa aumentar esse alcance para ajudar o máximo de pessoas possível. E, certamente, se você está acompanhando esse vídeo até aqui, você conseguiu aprender e perceber o quanto pode levar uma parceria entre dois professores que conseguem ver o lado do outro e perceber até que ponto essa contribuição pode ajudar. Claro, eu não consigo ajudar na parte de editoração e publicação de livro, mas eu consigo ajudar na parte de tecnologia. Claro, o Adílio tem dificuldades em relação a atualidades de tecnologia e eu posso contribuir. Então, basta que a gente entenda claramente ou converse a respeito das nossas limitações e das nossas potencialidades para que a gente consiga ter um trabalho. Adílio, a gente está encaminhando para o final. Fica à vontade para suas considerações e eu queria que você comentasse sobre a quantidade de livros que você tem, porque já passou dos 15, né? Eu acho que sim. Na verdade, eu não contou, até com alguns aqui, mas eu não lembro exatamente a quantidade, não. Mas com essas parcerias que eu mencionei e tal, já passou dos 15. Alguns não estão mais disponíveis, né, por questões como a gente mencionou, né, tem toda uma historicidade aí
e a questão do Clube dos Autores eu descobri mais recentemente, né? Também não existia antes. Eu comecei com isso em 2010, como eu falei. Mas a ideia é sempre essa, democratizar, fazer parcerias, como você já está propondo. Uma coisa importante ressaltar aqui, quando a gente faz um livro, está dentro daquilo que eu mencionei antes, né? A gente sempre transforma o trabalho do aluno, seu, etc., da linguagem do academiquez para o português mais coloquial, né, que um livro permite. Então, isso também democratiza a pesquisa. Bom, aí no caso foi o que eu falei antes também, né? Espero poder fazer um livro contigo, os meus estão disponíveis, né, no Clube de Autores ou no Google, alguns não estão mais, não são mais editados, até que estavam com outras editoras, estou tentando reeditar alguns. E no mais eu queria agradecer o convite, né, como consideração final, é sempre um prazer, né, poder fazer uma parceria como o bate-papo de hoje, né, e eu acho que foi muito esclarecedor, né, por tudo que a gente conversou aqui ao longo de mais de 1h30, quem for assistir acho que vai poder entender bem o que você faz, o trabalho do TEC, o que a gente está fazendo junto há alguns anos. Você vai fazer outras entrevistas, então vai contextualizar ainda mais. Queria parabenizar a tua iniciativa, né, de vir pensando assim já há alguns anos, e uma iniciativa esta que eu faço parte, pude fazer parte desde 2017, se não me falha a memória, 2016, 2017. Em 2017 saiu o primeiro encontro de História da Ciência, que também a gente falou aqui. E espero que possamos ter várias parcerias aí por muitos anos, porque, como diz Edgar Morin, né, retomando a minha fala, né, para terminar, de um trabalho que nós fizemos juntos, apenas assim a gente vai poder ter uma educação, uma formação continuada e adaptada ao século que nós estamos. Se nós não dividirmos o que nós pesquisamos, nossos saberes, juntando essa complexidade em algo, em um conteúdo que seja mais simplificado de acesso, não só a esses mesmos professores, mas para fora, nós vamos morrer. Quem não fizer isso, acho que vai morrer abraçado antes da metade do século XXI, porque é o que nós temos pela frente. Né? Tecnologia, a pandemia, eu acho que vem reforçar isso. Não tem mais como a gente não trabalhar. Eu acho que isso é um aspecto bom da pandemia. O quanto se democratizou a informação. Quantas palestras, encontros, né, como você está fazendo aqui hoje e vai fazer com o TEC, né, quantos eventos a gente viu nos últimos meses que passaram a ser online e que pessoas de qualquer lugar do mundo puderam acessar e que antes teriam que estar fisicamente presentes, o que seria impossível, né, e agora não. Eu acho que isso não vai acabar. Eu acho que isso veio para ficar e, claro, o professor ele não vai ser... Isso é importante que se fale, eu venho debatendo isso em outros encontros. O papel do professor ele não vai deixar de existir nunca, né? Da mesma maneira que o vinil hoje retornou e quando o pessoal criou o CD, não, agora o vinil vai acabar, sempre alguma tecnologia dita que vai acabar completamente com algo anterior. Repito, é um acúmulo de saberes, né? Então, o professor nunca vai deixar de ter a sua importância, a sua orientação, seja ela à distância ou presencial. E eu acho que a pandemia vem reforçar isso, essa atualização, e vem mostrar o quanto a pesquisa é importante, o quanto a ciência é importante, o quanto a cultura é importante no século XXI, nesse momento que a gente vive. Tá? Isso em detrimento de discursos que a gente, infelizmente, ouviu por aí ao longo dos últimos 2, 3 anos, né? De minorar o papel do professor, da ciência, da pesquisa. Sem essas coisas, sem esses aspectos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, deixo como consideração final esse pensamento, né, de que nada se faz no mundo sem educação. Saúde e educação são os 2 pilares básicos de qualquer nação, de qualquer sociedade. Né? Mas dentro da área que nós atuamos, sem educação, infelizmente, não se chega a nenhum progresso. Kant já falava isso, todos os pensadores, não só iluministas, e mesmo renascentistas, como Leonardo da Vinci, já falavam isso. Sem a formação, sem a educação, sem a cultura, você não chega a nenhum progresso de civilização. É isso. É isso aí, Adílio. Sendo da tecnologia e tendo essa abordagem de cognição e de entendimento das subjetividades e das individualidades, eu vou complementar a sua fala.
o ambiente escolar e o papel do professor nesse ambiente escolar é muito mais do que conduzir uma disciplina, conduzir a discussão de um assunto. Ele envolve uma relação social, uma relação emocional, uma relação hierárquica, uma relação de responsabilidades, que você pode ter ensino e, de fato, gerando aprendizagem através da tecnologia. Mas essas características sociais e individuais de integração, de se sentir parte do ambiente, a tecnologia não consegue fazer sem o contato dos humanos. Então, a vocês, professores, a nossa gratidão, nosso agradecimento muito grande por vocês permitirem que a gente faça algumas parcerias e leve algumas formações tecnológicas para vocês. Agora, saibam que levar a tecnologia e atualizar a forma como você aborda os assuntos é sempre interessante, mas a tecnologia não vai te substituir na maioria das situações para as crianças e para os jovens. Diga. Não, é isso mesmo. 100% assina embaixo. Né? E se qualquer país que não se antene a isso, que não acompanhe isso, ele vai ficar para trás e vai gerar uma avalanche, uma cascata de consequências que são inimagináveis. Coisas que um subdesenvolvimento é capaz de prever. O subdesenvolvimento não só econômico, né, mas de civilização, que eu quero dizer. As pessoas discutem muito, hoje em dia, falando só de questões econômicas, e não tratam das consequências que isso pode trazer em termos civilizacionais, vamos dizer assim. Então, como é um pouco das questões filosóficas e históricas que eu me interesso, né, eu estou pontuando só isso, só queria pontuar isso, a sua fala, né, concordo com tudo, e espero que não só os nossos colegas acadêmicos, professores, né, o corpo discente geral do país, eles não percam isso de vista, né, que o papel, a importância a gente tem na formação, na educação. Quando eu digo a gente, estou falando desde lá do jardim de infância até as pesquisas que nós discutimos aqui de mestrado, doutorado, você que está fazendo um pós-doutorado, de ponta a ponta. Né? A formação pessoal ela é imprescindível para uma evolução de nação. Não existe uma nação que esteja inserida no século XXI se ela não estiver preocupada com a educação, com a formação das pessoas. Tá? No sentido mais amplo, como você colocou aí, do papel do professor, mais irrestrito possível. Então, no mais, é só te agradecer, Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar falando com a comunidade do INPE de novo, né, de poder estar relembrando coisas que a gente fez, e coisas que eu fiz também ao longo de alguns anos aí de carreira. Perfeito. Muito obrigado, Adílio. A gente tem a oportunidade de ter participado com um capítulo em alguns livros. Certamente, um livro nosso é interessante e a gente tem total intenção de fazer. Aqui ao lado, inclusive, aqui em cima, estão os livros que foram publicados com alguma contribuição, seja minha em tempo de mestrado, doutorado, seja depois em parceria com os professores, inclusive livros internacionais de simulação de comportamento de multidões, que depois viraram joguinhos e coisas desse tipo, livros da própria área de filosofia. Então, assim, a gente tem alguns capítulos em contribuições. Gosto de, inclusive, mostrar esse livro aqui, ó, porque a você que é pai, esse livro, ele não é apenas um conhecimento útil para você olhar e ler, mas é um livro que você tem um capítulo do Grupo Tech que envolve uma aluna de segundo período da faculdade. Exatamente pela nossa dificuldade para aproximar a linguagem acadêmica da linguagem mais pública, é um livro completamente feito por médicos, e o único capítulo dele que não é de médicos é um capítulo do Grupo Tech. Esse livro ele foi feito em 1000 exemplares distribuídos gratuitamente pelo Brasil. E a gente chamou essa aluna porque ela escreve muito bem,
e porque ela daria esse toque mais amplo, mais aberto para a linguagem que a gente precisava. Então, imagine, a gente está gerando oportunidade tanto de parceria, de colaboração com professores de altíssimo nível, quanto a gente está trazendo os alunos de 17, 18, 19 anos, além de alunos bolsistas. A gente já teve no Grupo Tech bolsista de 7, 8 anos, com a bolsa PIBIC, Pibiquinho, que o pessoal conhece. A gente traz essa linguagem, traz essa população para entender até que ponto a gente pode inserir a tecnologia e ajudar todo o meio da educação. Hoje a gente tem uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação durante todo esse final de 2020, em torno de 2 meses e meio. A gente está fazendo uma pesquisa muito ampla, onde já participaram quase 2.000 famílias. A gente está fazendo uma formação aberta a professores do município, e essa formação está toda disponível aqui no canal do YouTube. Uma formação em salas fechadas aos gestores do município, entendendo a realidade, entendendo as dificuldades e tentando contribuir para isso. Para isso, a gente tem sempre as parcerias com os alunos de graduação, com os alunos de mestrado e com os colegas professores. Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Considere curtir, considere compartilhar esse vídeo com outros colegas, com outras pessoas. A gente tratou aqui de vários assuntos. A gente falou desde a estrutura acadêmica, falou sobre parceria, falou sobre estudo bibliográfico, estudo documental, falou também sobre um estudo relacionado a recursos didáticos aplicados à física, eventos gratuitos, produção e publicação de livro e pesquisas de altíssima relevância, inclusive internacionais. Essa é uma conversa leve, livre, entre duas pessoas que conseguem colaborar, mesmo sendo de áreas muito diferentes, de áreas distantes, mas elas conseguem sentar à mesa, conversar e resolver as eventuais dificuldades e os eventuais caminhos que a gente precisa ir escolhendo. Um grande abraço mais uma vez a você que chegou até aqui. Muito obrigado, Adílio. Muito obrigado a cada um dos alunos que confiou na orientação do Adílio, confiou na minha orientação, que confia na orientação dos colegas. Aqui a gente trouxe apenas 2 orientandos do Adílio, que foram contribuições do Grupo Tech. Então, a gente está delimitando, e mesmo delimitando, vocês perceberam a abrangência e a quantidade de assuntos que a gente teria para conversar. Fique à vontade para fazer comentários, a gente está sempre acompanhando, e muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço a todos.